Olá, gente, tudo bem? Naquela lógica do que eu tinha conversado com você, de fazer um vídeo por dia, mesmo sendo complicado em relação ao tempo, mas eu vou continuar tentando, certo? Então, esse é o primeiro, aliás, o segundo, né? Porque aquele foi o primeiro, e eu venho conversar um pouco com vocês aqui sobre essa lógica de liberdade religiosa, educação, e talvez algumas outras coisas que eu faça alguns comentários durante esse vídeo, certo? Mas para a gente poder refletir um pouco sobre essa atual conjuntura do nosso país, certo? Estou aqui com o programa de governo do Haddad, ó. Terminei de lê-lo, né? Sobretudo a parte da educação, todo ele, né? E estou relendo para que eu possa conversar um pouco mais com vocês com mais propriedade. Mas agora eu quero falar sobre liberdade religiosa. Eu tive em torno de 11 anos, ou de 11 a 14 anos, dentro da igreja Assembleia de Deus, né? Eu venho de um lar católico, mas a partir dos 12 anos eu fui lendo um pouco mais a Bíblia e fui para a Assembleia de Deus e passei ali uns 14 anos, de 11 a 14 anos mais ou menos. Hoje eu me entendo agnóstico, por entender o mundo de uma forma mais ampla, mas as coisas boas que eu aprendi com o cristianismo, seja no tempo em que fui católico, seja no tempo em que permaneci na igreja protestante, Assembleia de Deus, as coisas boas, as coisas de Jesus, as práticas de Jesus eu trago comigo, certo? Eu lembro, num período que eu estava na igreja, na Assembleia de Deus, que havia vários estudos lá e uma das passagens bíblicas diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí eu entendia que sim, que realmente é um país onde seja governado por uma pessoa que segue os princípios e valores de Jesus, não tem como fazer um governo ruim, uma gestão ruim. Mas por quê? Porque vai respeitar o outro com suas diferenças, mas porque vai se pautar por justiça social que Jesus se pautava na sua prática, né? Vai se pautar por uma lógica de solidariedade, né? A gente vê isso nas histórias do bom samaritano e as histórias também da suposta adúltera, né? Então, se a gente for olhar nessa lógica, não tem como entender que um seguidor de Jesus, vamos dizer assim, alcançando o poder de uma nação, ele vai fazer injustiça. Então, é natural que governe para todos com justiça, com bondade, com solidariedade e com empatia, né? Então, dentro dessa lógica aí, não tem o que a gente entender diferente. Porém, o que a gente percebe é que há uma confusão aí nessa lógica de se ter um governante do ponto de vista cristão, vamos dizer assim, né? Eu acredito que está havendo alguma confusão por parte de alguns líderes religiosos que agora estão abraçando um projeto apenas na perspectiva de poder pelo poder. Quando eu estava na Assembleia de Deus, eu lembro que foi logo no início, eu tenho 41 anos, mas eu fui ali por volta dos 17, 15 para os 17 anos, e eu lembro que a igreja protestante ela era ainda assim vista com maus olhos pelos religiosos católicos, não todos, né, mas pelos religiosos católicos que naquele momento tinham um certo ranço com os protestantes, né? Era natural daquele tempo. E contudo, os protestantes, os evangélicos, eles se pautavam por um evangelho mais humilde, de prática, enfim. E não tinha essa perspectiva de chegar ao poder de uma nação por chegar ao poder de uma nação. Tinha a preocupação, sim, de levar o evangelho, né? Vamos dizer assim, de pregar, de praticar aquele ide, o tão famoso ide que se prega na igreja evangélica, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né?
E ainda diz a palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o que está dito na Bíblia, né? E ainda diz sim, ainda diz na Bíblia que se pauta pelo livre-arbítrio, que cada um tem um livre-arbítrio, né? E dentro dessa lógica diz ainda que é o Espírito Santo que convence você de alguma prática ruim, enfim, e da verdade, né? Mas parece que agora eles querem, de alguma forma, substituir esse poder, esse convencimento pelo Espírito Santo, pelo poder do Estado. Eles querem, não todos, claro, mas alguns líderes religiosos, teve uma carta aí recente de 100 lideranças protestantes aderindo a um candidato que as suas práticas são visivelmente contrárias a tudo que Jesus praticou, né? Por mais que digam que não, né? Porque pelo menos o Evangelho de Jesus que eu aprendi, na verdade, era aquele de guardar a espada, de não ferir o adversário, né? De não jogar a primeira pedra, né? De se prestar solidariedade mesmo com um desconhecido no caminho, enfim, de não julgar pela aparência, de aceitar as diferenças dos outros, né? E esse candidato que essas lideranças religiosas evangélicas abraçaram se porta de forma contrária a tudo isso. Ninguém pode negar. Se alguém se dispôs a estar defendendo o nome desse candidato, que defenda, mas não porque ele segue à risca os preceitos de Jesus, vamos dizer assim, a prática de Jesus, né? Então, dito isso, o que eu entendo é que o que o evangélico deveria se preocupar? Com o que o evangélico deveria se preocupar aqui nesse país? Eu entendo que o evangélico ou qualquer outro, de qualquer outra crença, deveria se portar, se importar, se preocupar em garantir essa diversidade religiosa, onde nesse país existem vários credos, onde se possa conviver com respeito às diferenças, né? Todos podem coexistir harmoniosamente. Tanto é que a Constituição garante essa diversidade religiosa. E é em cima disso que eu entendo que todo religioso deveria se portar. Ninguém deve ser proibido pelo praticar da sua fé, e também ninguém deve ser obrigado a crer em qualquer profissão de fé, se não é aquilo que lhe atende, né? O artigo 5º da Constituição, eu estou aqui com a Constituição aberta, diz, no artigo 5º, o inciso 6, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O 7º diz: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E o 8º diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, isso é uma garantia constitucional, essa questão da diversidade religiosa, essa liberdade de culto, né? Essa liberdade de crer ou de não crer, né? Então, todo religioso, cristão evangélico, cristão católico, religiosos de religiões africanas, né? Todos testemunhos de Jeová, enfim, os demais, deveriam se preocupar com essa questão de garantir essa diversidade religiosa com respeito e ponto final. Não deveria confundir essa questão de fé com o Estado. Infelizmente, é o que tem acontecido. O evangélico, principalmente, porque tem abraçado, como eu falei, tem flertado perigosamente com esse candidato, querendo confundir a fé com o Estado. E quando a gente confunde fé com o Estado, corre o risco de acontecer o que aconteceu com o nazismo, né? Onde testemunhas de Jeová foram mortos por ter sua profissão de fé colocada em xeque, né?
nós não podemos nunca confundir o Estado com dogmas religiosos. Isso para garantir a harmonia da convivência, ainda mais num país plural como é o Brasil, certo? Dito isso, eu tenho que falar para vocês que, além de lutar por essa garantia da diversidade religiosa, da liberdade religiosa, o religioso ele deveria ainda se pautar pela questão da educação, pela questão da formação em família, né? Se você está preocupado com o seu filho, com o seu neto, com o que ele aprende na escola, acompanhe o seu filho e o seu neto até a escola, né? Não deixe o seu filho a mercê realmente de tudo o que acontece na escola. Vá lá, se informa quais são os livros, se informa quem são os professores, verifique o caderno dele, verifique o que ele tem aprendido na escola, com quem ele tem andado na escola. É isso que deve ser feito, né? E não se pautar por mentiras vendidas por um candidato que na verdade ele quer chegar ao poder pelo poder, para depois começar o seu ataque a direitos, continuar o ataque de direitos do povo pobre, trabalhador e de classe média, né? Então, dito isso, eu quero me dirigir mais ao evangélico nesse sentido, né? Eu já postei aí na minha linha do tempo algumas matérias que mostram como os evangélicos foram perseguidos na ditadura militar, né? Inclusive com a ajuda de outros evangélicos, né? Postei também um material, uma informação a respeito do projeto Escola Sem Homofobia, que o candidato, de forma desonesta, disse que era um outro nome, né? Que nada tem a ver com o projeto Escola Sem Homofobia, mas ainda assim o governo de Dilma, que é um governo do PT, ouvindo a população, ouvindo a sociedade, foi e proibiu o material que, para não gerar dúvida, preferiu atender o povo. E é assim que um governo democrático deve agir. Todo mundo pode propor qualquer tipo de lei, qualquer tipo de projeto. Cabe ao governante ouvir e ser sensível ao seu povo, como a Dilma fez e proibiu em 2011 o material, mesmo não sendo aquele veiculado pelo candidato que de forma desonesta mente o tempo todo, certo? Eu vou parar agora por aqui, certo? Mas depois eu volto com outro vídeo, já está ficando longo demais esse. A intenção é fazer vídeos curtos, mas depois eu venho tratar de alguns pontos sobre a educação do projeto do programa de governo de Haddad. Mas só para adiantar um pouco, a palavra central do que eu tenho percebido do programa de governo de Haddad é participação popular, seja na área de saúde, seja na área da educação, seja no desenvolvimento econômico. Tudo ele tem a preocupação de dizer assim, vamos fazer tudo isso com o acompanhamento da sociedade, com a participação da sociedade, com a participação popular. Vocês sabem a importância disso? É que nada vai passar para qualquer efetividade do ponto de vista de sociedade sem a sua participação. Você vai estar no controle disso também, como esteve no controle desse material do projeto Escola Sem Homofobia, como volto a frisar que não tem nada a ver com aquilo que o candidato de forma desonesta mentiu, né? Mas ainda assim atendendo ao povo, a Dilma, do governo do PT, que muitos criticam, né? Mas atendendo ao apelo popular, a Dilma proibiu, mesmo não sendo material que de forma desonesta o outro candidato mente, certo? Então, a palavra central do programa de governo de Haddad é participação popular, é participação da sociedade, tudo sendo feito de forma transparente, com a tua participação, certo? Não se deixe levar por discurso bonito, mas vazio, vez que não tem prática. 27 anos de vida pública e nada fez pelo estado do Rio de Janeiro, por onde foi eleito deputado federal. Não dá para crer que será um presidente que atenda à sensibilidade, que atenda às demandas do povo. Esse candidato, ele não surgiu de um movimento popular, ele surgiu do ódio e da raiva
a um partido. Se você for observar, você não vai ver ele, você não vai encontrar nenhum material, nenhum vídeo, nada do tipo, nenhuma exposição pública de apoio à greve de trabalhador, de metalúrgica, greve, de apoio à greve de algum setor público, de professores, de policial. Você não vai ver. De onde esse cara surge? Ele surge do ódio e da raiva a um partido, que a mídia, de forma orientada, achou e entendeu que deveria agir assim. Hoje nós estamos nesse dilema e o nosso Estado democrático se encontra em risco. Mas eu apelo pelo seu discernimento e pela sua consciência de que você vai avaliar tudo isso e na hora da urna é só você e a urna. Dê uma resposta a quem de forma desonesta tentou lhe enganar, tá bom? Dia 28 de outubro é Haddad presidente. Haddad sim, votamos todos 13. Tchau.